de pensar sobre o significado da psicologia. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Eu me chamo Charles Souza e hoje nós estamos aqui com a Laisa Pamela. Tudo bem, Laisa? Tudo bem, Charles? Tudo certo. É um prazer ter você aqui. Então, o nosso tema hoje é sobre liderança na juventude. Vou começar lendo o mini currículo da Laisa. Ela é natural de Natal, Rio Grande do Norte, reside em Foz do Iguaçu, Paraná, tem 38 anos, graduada em Psicologia, pós-graduada em Dinâmica dos Grupos, mestre em Educação e microempreendedora individual, voluntária da Conscienciologia desde 1998, docente de Conscienciologia desde 2002 e é voluntária e associada fundadora da Sinvex. Isso. Muito bem, então vamos começar, com o tema muito importante, para os inversores, aplicantes da técnica da inversão existencial, sobre liderança. Então, eu gostaria que você começasse comentando com a gente o que é a inversão existencial. A inversão existencial, ela é uma técnica evolutiva proposta pela Conscienciologia. A Conscienciologia é uma ciência que ela é fundamentada num paradigma chamado paradigma consciencial. Então, de acordo com esse paradigma, através de autoexperimentações, o professor Valdo Vieira, que foi o propositor inicial da Conscienciologia, ele levanta como hipótese e os autopesquisadores da consciência levam essa pesquisa adiante, de que nós nos manifestamos através de vários corpos, que esse seria o pilar do holossoma. Nós vivemos múltiplas dimensões, então, por exemplo, essa dimensão física, ela é um tipo, mas também tem a dimensão energética, onde a gente consegue, às vezes, identificar quando uma pessoa não está muito legal, com alguma alteração emocional. E existem dimensões mais sutis, como a dimensão extrafísica, quando a gente tem a experiência fora do corpo, também chamada de projeção consciente. E baseado nisso também, como a gente tem vários corpos, se manifesta em várias dimensões, a gente também vive várias vidas, Vidas anteriores e vidas futuras. Então, baseado nessas premissas básicas do paradigma consciencial, há outros pilares, mas esses são os principais. A Conscienciologia foi proposta como ciência e a inversão existencial, ela é proposta como uma subespecialidade da Conscienciologia, onde a consciência, que passou por um período intermissivo de programação, de preparação para essa atual vida intrafísica, e que tem um propósito de vida, uma programação existencial para ser cumprida, ela pode partir da execução, da opção por essa estratégia evolutiva, que é a técnica da Invexis, e aplicar a técnica da Invexis nessa vida intrafísica, nessa dimensão, para alcançar o completismo existencial, colocar esse propósito de vida na prática. Então, a Invexis, ela é isso. Ela é uma estratégia evolutiva, existencial, em que a pessoa, desde cedo, o mais cedo possível, 8 anos, 10 anos, 11 anos de idade, ela coloque em execução esse propósito de vida para chegar nesse completismo existencial. Muito bom, uma ótima panorâmica sobre o tema. E na sua opinião, então para começar de vez a nossa entrevista, qual que é a importância de um inversor buscar essa liderança já desde a juventude, não esperar até os 30, 40, 50 anos para buscar isso? Então, a liderança, quando a gente fala da pessoa que fez o curso intermissivo, ou seja, que ela se preparou para essa vida intrafísica, para colocar uma programação existencial na prática, ela se torna um atributo, uma ferramenta, um tipo de manifestação importante, porque quando a gente pensa em programação existencial e preparação de curso intermissivo, a gente está pensando no seguinte, em ampliação da assistência, da interassistência. E o que significa isso na prática? Que você vai fazer escolhas, tomar decisões em que você não é mais o centro das atenções ou a principal personagem para você estar determinando alguma escolha. E sim, você pensar nas pessoas com as quais você se comprometeu no período intermissivo e que você tem que fazer reconciliações ou resgates e que você vai, do ponto de vista evolutivo, pensar estrategicamente em reencontrá-las
para fazer esse processo de aglutinação, de reconciliação, de resgate. E a liderança, ela é o atributo que faz você, né, expressar isso de uma maneira mais ampla. Por quê? Você se coloca à frente, né, de situações, né, de contextos, em que você vai se colocar como evidência, e dentro dessa proposta que a gente está trazendo, é se colocar em evidência, mas para ampliar a assistência. Então, por isso que ela é um atributo, né, um tipo de manifestação estratégico, para fazer você alcançar as pessoas com as quais você se comprometeu no período intermissivo, de uma maneira mais ampla e talvez até mais rápida. Ah, bacana. Muito bom. Então agora eu quero saber da sua casuística, no seu processo de autopesquisa, que posturas que você percebeu que possuía na juventude que auxiliaram a desenvolver a liderança desde cedo? Então, no geral, eu sempre fui uma pessoa que fui cercada por muitas outras pessoas. Então, assim, a minha família é uma família enorme. Então, assim, eu tenho mais 2 irmãs, né, do mesmo pai e da mesma mãe. Porém, meu pai, ele foi casado com outras pessoas. Eu tenho mais irmãos, meio-irmãos, né? Então, isso aí já me fez, digamos assim, estar num ambiente onde eu tinha mais convivência com mais pessoas, né? Além disso, né, a minha vinda para essa dimensão intrafísica, ela foi um pouco diferente no sentido, assim, de que eu não vim, assim, com os meus pais através, assim, do tradicional, né, com pais biológicos. Eu fui adotada. Então, isso significa que a minha família, ela é mais extensa, né? A família biológica é a família que me criou, que é a família que eu tenho hoje. Então, eu já nasci, assim, digamos, plural, né? E eu até brinco e falo assim, olha, eu não me lembro exatamente disso no curso intermissivo, mas nada é por acaso. Então, isso já significa, né, que eu escolhi, né, trabalhar com muitas pessoas. Então, além desse movimento natural da minha ressoma, né, que no caso, o renascimento nessa dimensão intrafísica, eu também sempre fui uma pessoa que eu gostava, assim, de fazer atividades em grupo, brincadeiras. Na escola também sempre interagia com muitas pessoas, né? De diferentes tipos, né? De diferentes tribos. E sempre fui, assim, muito alegre, extrovertida e também era bem arteira. Então, eu sempre tive essa convivência, assim, mais ampla. E essa questão da liderança, ela veio, assim, de uma maneira um pouco, assim, mais espontânea, mais natural. E eu ia abraçando isso à medida que eu ia crescendo, né? Então, desde liderar meus primos para brincadeiras, até na escola, né? Em grupos, assim, de fazer trabalho. Até que eu cheguei e depois, né? Encontrei a Conscienciologia por uma situação específica. E depois entrei no GreenVex, que é o grupo de pesquisa, né? De investidores existenciais, que é o grupo que se reúne do ponto de vista técnico, estratégico, para estudar e debater a técnica da INVEX. E a partir daí, a gente foi trabalhando do ponto de vista, assim, de alternância de coordenação no GreenVex, de liderar eventos. E a partir daí fui desenvolvendo por outros aspectos, né? Também. Ah, muito bom. Entendi. E, na sua experiência, qual foi a relação entre amadurecimento precoce e o desenvolvimento da liderança? Então, o que eu vou dizer, né? Como na liderança, você se coloca em evidência porque você está representando uma ideia, representando um grupo, né? Você se coloca em situações, assim, que muitas vezes você não vai ter experiência, né? De cara, assim, como que eu faço? Então, ela é um convite para você antecipar a maturidade de várias coisas. Então, por exemplo, quando eu ingressei no voluntariado e no GreenVex e comecei a trabalhar com, por exemplo, telemarketing ou divulgação de eventos que a gente fazia, itinerâncias com eventos, a maioria das coisas eu não sabia fazer, aprendi fazendo. Então, uma coisa que acontece muito quando você se coloca em papéis de liderança é você aprender fazendo, que é a famosa técnica da chapa quente. Sim.
Então, basicamente foi isso. Eu nunca fiz telemarketing na minha vida, que a gente fazia naquela época, né? Hoje já é um pouco diferente, né? Mas não sabia, mas ok, vamos pesquisar como que se faz, né? Aí montar um roteirinho, uma estrutura e ir para campo e ver o que acontece. Sim. Né? Nunca divulguei evento, como que faz? Aí tem toda aquela condição, nossa, tem que preparar, na época, né? Hoje é diferente. Preparar material de comunicação, fazer panfleto, fazer cartaz, pegar ônibus para colocar os cartazes, né, nas escolas, nas universidades, enfim. Então, a relação da liderança com o amadurecimento precoce é essa questão de que você em evidência, você se coloca em situações que você não sabe e como você está puxando um grupo, né, você se vê na obrigação positiva de aprender rapidamente, né? Seja sozinho ou a partir também da contribuição do grupo, então você se coloca na técnica da chapa quente. Bacana, é uma assunção precoce de responsabilidades. Exato. Muito bom. E aí pegando também o mega problema do inversor, né, que na Conscienciologia a gente admite que o mega problema do inversor é a inexperiência, né, porque justamente a gente nasce sem experiências neste plano intrafísico, né, vai adquirindo com o passar do tempo. Se você antecipa isso, uma das maneiras é através das lideranças, você vai adquirindo mais maturidade, mais experiência, né? Muito Isso bom. mesmo. Bacana. Então, como que esse processo de liderança ele teve início na sua aplicação da Invex? Quando você se posicionou enquanto aplicante da Invex? Então, a liderança em si, né, ela já veio anterior à aplicação da Invex. Mas quando eu tomei contato com a Conscienciologia, a Projeciologia e ingressei no Greenvex, o Greenvex foi, digamos assim, e o voluntariado, na época dentro do IIPC, né, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, quando eu morava em Natal. O Greenvex e o IPC foram ambientes onde eu pude exercitar a liderança dentro desse novo paradigma, né? Então, como que eu fiz isso dentro do Greenvex? Uma maneira assim bem prática e bem objetiva foi a coordenação do Greenvex. Então a gente tinha coordenação dupla, éramos em 2, a gente fazia alternância, né, da coordenação. E ali na coordenação do Greenvex a gente puxava as pautas, né, ajudava o grupo a direcionar alguma pesquisa, ajudava o grupo a determinar dentro dessas pesquisas onde que a gente ia publicar os nossos artigos. Que tipos de evento o Greenvex estaria liderando dentro do IIPC para promover aquele evento, como, por exemplo, a Biocan, a caminhada bioenergética. E dentro do IPC, eu consegui assumir lideranças em trabalhos administrativos, né? Como, por exemplo, o telemarketing e o atendimento. Eu fiquei durante um tempo, quando eu estava no IPC em Natal, coordenando o atendimento e o telemarketing. Então, também foi uma oportunidade que eu tive para exercitar a liderança. E digo assim, oportunidade porque eu estou falando aqui dessa experiência que eu tive, foi de 1998 a 2002, né? Assim, o começo, né? Isso significa que, na época, eu estava no intervalo de idade de 13 a 17 anos. Então, assim, onde que você vê, né, dentro da nossa sociedade, um ambiente onde uma pessoa tão jovem, ela consiga assumir responsabilidades sem, digamos assim, estar sendo milimetricamente cuidada. Não é comum. Então, o ambiente do Greenvex e do voluntariado, na época no IPC, hoje na Sinvex, em outras ICs, ele é um ambiente assim que é muito fértil para você conseguir expor os seus atributos e exercitar a liderança, né? Principalmente no sentido assim de você adquirir mais cedo experiência e combater esse mega problema do inversor, que é a falta de experiência nessa vida intrafísica, como você bem lembrou, né? Porque somos consciências muito antigas, mas nessa vida intrafísica, quando a gente nasce, a gente tem que passar por todo o processo, né? Nascer, crescer, tem um corpo que ele vai estar criança, daqui a pouco adolescente, e tem tudo isso aí que é uma experiência nova. Exatamente. Né? Muito bom. Minha próxima pergunta agora é sobre traços pessoais. Eu acho que também é importante explicar para o pessoal, né, que está, às vezes, acessando a Conscienciologia pela primeira vez, que dentro da Conscienciologia a gente trabalha com 3 neologismos, que são trafores, trafares e trafais,
Os trafores são traços força, ou seja, qualidades positivas que auxiliam na qualificação da própria manifestação de nós consciências, né? Então, traços muito positivos. Os trafares são traços fardos, que são, então, pontos negativos, coisas que bloqueiam a evolução da consciência. E os trafais, traços faltantes, são aqueles que são os traços positivos que a consciência ainda não tem e precisa desenvolver, certo? Então, a minha próxima pergunta é com relação aos trafores. Quais são os principais trafores que te ajudaram e que ainda te ajudam no desenvolvimento dessa liderança? Eu acho que... Acho não, né? Eu vejo que, por exemplo, ter pelo menos 51% de coragem. O que eu quero dizer com isso? Que o líder, ele não é que ele não vai ter medo, mas a coragem vai superar o medo e enfrentar os desafios. Então, esse é um ponto importante, né? Ter mais coragem, no mínimo 51% de coragem, isso favorece. A questão também da bioenergética, né? Isso sempre é um grande desafio, porque a gente vive numa dimensão intrafísica e que a gente precisa lidar com o processo energético nas nossas interações, né? Então, há momentos em que, por exemplo, às vezes a gente está numa academia, às vezes numa fila de um banco, às vezes assistindo até algum filme ou ouvindo alguma música, e a gente pode sentir um pouco de descompensação, assim, nossa, mas de repente eu fiquei cansado, o que aconteceu? Isso é a questão das trocas energéticas, né, da bioenergética no dia a dia. Então, em vários momentos, para você exercitar a liderança, né, de você estar à frente de trabalhos e tudo mais, você precisa, para você ganhar, assim, estofo, né, e conseguir começar e dar continuidade e na acabativa daquele projeto, ter esse domínio bioenergético, né, essa musculatura, vamos dizer assim, né, do ponto de vista bioenergético trabalhada. Esse é um outro ponto. Um outro ponto também que eu vejo que é bem importante é saber conviver, né, saber lidar com grupos, né, inclusive isso é um pilar da educação, né, aprender a conviver, né, porque o líder, ele nunca vai estar sozinho, então, e projetos grandes, eles não se fazem com uma pessoa só. Sim. A gente precisa uns dos outros para a gente chegar em objetivos maiores. Então, esse é um outro ponto que, seja assim de uma maneira mais tranquila ou não tão tranquila, que é importante e me ajuda, né, até hoje, esse exercício da liderança, saber conviver, né, buscar conviver com os grupos diferentes, aprender a lidar com isso. Isso é um outro ponto importante. Também aprender a dizer não, né, dar limites, né, que demandas sempre vão ter, mas também a gente precisa aprender a dar limites, pra gente mesmo, inclusive. Também. Porque senão a gente às vezes quer abraçar o mundo. E um outro ponto que... mais dois outros pontos que eu destaco, eu falei da bioenergética, mas eu vou dar um destaque também à questão do parapsiquismo, né? Que é assim, tem decisões que quando você vai tomar, você também precisa seguir, no primeiro momento, quando a gente está começando, é o que a gente chama de intuição parapsíquica, né? E pensar, nossa, mas eu tô sentindo que o caminho que eu devo seguir deve ser esse. E ao longo do tempo, quando você vai começando a exercitar essa intuição parapsíquica, você vai associando isso a sinais energéticos seus e desenvolvendo uma espécie de idioma próprio, que daí entra o processo da sinalética energética, que é você fazer essa leitura energética, né, dos ambientes, dessas intuições que você tem do ponto de vista ideativo, de inspiração, para te ajudar a tomar decisões. Então, também considerar e exercitar o parapsiquismo como sendo uma ferramenta para ajudar você a direcionar ações, a tomar decisões. E eu queria dar por último um destaque a questão da organização, porque a tendência de quando você, a gente vai exercitando a liderança é que a gente vá assumindo mais coisas ou sendo convidado, né, iscado para estar em mais trabalhos. E isso também exige de você mais auto-organização. Sim. Né? Então, para você também gerenciar a tua energia, o teu tempo, né? Porque o tempo ele é limitado, né? São 24 horas que nós temos nessa dimensão. Então, isso também exige um ponto a ser trabalhado junto com a liderança. Fundamental. Muito bacana.
Então aí está outro ponto importante de desenvolver liderança, porque você acaba desenvolvendo muitos desses trafores juntos, né? Acaba sendo, não vou dizer obrigado, né? Mas se você quer realmente qualificar a liderança, você vai qualificando esses trafores também. Exato. Bacana. Agora, eu queria saber sobre qualificação de intenção. Como é que você vê que é a relação entre a liderança e a intenção ao desenvolver ela? Porque a gente vê muitos casos, né, por aí que às vezes existem líderes que não têm uma intenção muito qualificada, né? E como eles representam o grupo, às vezes essa intenção desqualificada acaba prejudicando o grupo inteiro. Sim. Então, como é que você vê que é a relação entre a liderança e a intenção? Então, né, como a gente começou a conversar aqui, a liderança ela é um atributo em que, basicamente, o que é? Você influenciar pessoas, né? Começando com uma autoliderança, de você desenvolver e ter a capacidade de influenciar você mesmo, a fazer determinadas ações, a adquirir determinados hábitos. E a liderança no caso de você para outras pessoas, né? No grupo, que é a liderança clássica, né? Onde você influencia outras pessoas, né? Então, por exemplo, no caso da juventude, né? Um exercício que isso acontece, às vezes, é a liderança de classe, né? De turma. Às vezes, a pessoa até assume, por exemplo, liderança de grêmio estudantil, né? Sim. Ou quando entra na faculdade também, né? Então, quando você começa a entrar nessa seara de você estar em ambientes em que você influencia outras pessoas, a questão da qualificação da intenção, ela é fundamental. Por quê? Se você não faz o exercício de qualificar a sua intenção dentro de um papel de líder de um grupo, você pode correr num erro de cometer determinados deslizes, né? E até gerar um processo que dentro da conscienciologia a gente chama de interprisão grupocármica. O que significa isso, né? A interprisão grupocármica ela é um conceito no qual, quando você se relaciona com outras pessoas e que esse relacionamento gere consequências negativas, você começa a gerar um processo de prisão com aquela pessoa, né? Ou com aquele grupo. E isso vai travando você do ponto de vista evolutivo. E quando a gente fala dentro da conscienciologia, da interassistência, do curso intermissivo, de você optar, por exemplo, pela aplicação da técnica da INVEX para colocar em prática a programação existencial, a ideia é justamente você se liberar dessas amarras, então você fazer esses resgates, essas reconciliações, para você não repetir os mesmos erros, não ser antepassado de si mesmo. Sim. Né? Então, a intenção, que tem relação direta com o grau de ética, de cosmoética, né, pessoal, ela é importantíssima para que você busque acertar mais do que errar. Isso não significa que você não vai errar, mas do ponto de vista intencional, lúcido, você vai buscar sempre acertar mais. E se errou, faz um balanço, né, revisa e na próxima vez faz diferente, né? Então, ela é importante no sentido, assim, de não gerar relações onde a gente se amarre mais, e sim que a gente resgate e estabeleça laços e não correntes, né, uns com os outros. Ah, muito bom. Agora eu queria saber se você tem alguma casuística em que você, em algum processo de liderança que você assumiu, você teve alguma intenção um pouco mais deslocada, às vezes desqualificada, e se isso impactou de alguma forma o grupo, ou, ao mesmo tempo, se você teve algum momento em que você verificou que a sua intenção estava qualificada, isso impactou positivamente o grupo. Tem alguma casuística? Nossa, agora pensando assim, né, Pá! Vamos ver. Intenções onde foram qualificadas, né? Então, por exemplo, depois que eu entrei no Greenvex, no voluntariado no IPC, né, a gente fez algumas ações lá, né? Então, por exemplo, quando a gente fez a itinerância, o Greenvex Natal fez a itinerância de 2 biocans e uma palestra pública lá para a cidade de Fortaleza, do lado, né, no estado vizinho ao Rio Grande do Norte, né, ali no Ceará. Então, ali, eu, né, e o grupo, no caso, a gente estava com intenção qualificada de levar, né, esses 3 eventos para a cidade ao lado, para a gente poder ampliar a assistência enquanto indivíduo e grupo, e também aproveitar aquele momento para reaproximar uma pessoa que já tinha sido anterior a nós no Greenvex Fortaleza. Então, ali foi um exemplo, né, de um exercício positivo, né, assim.
um exercício que não foi tão positivo do ponto de vista de liderança, que assim, que eu lembro de cara, eu acho que mais assim, pra adultidade até deve ter, mas eu não tô lembrando nesse momento. Mas assim, que eu lembro nesse momento, na infância, assim, que às vezes, tipo assim, eu arquitetava algumas ideias e, sei lá, eu vou dar um exemplo que não terminou muito bem, mas enfim, como eu tava sempre brincando com os meus primos e tudo, aí eu sugeri uma vez da gente sair em grupo pra fazer pra gente andar até a esquina da casa da minha avó. Pedi pra minha tia e ela falou, não, tudo bem, vocês vão na esquina e voltam. Só que a gente chegou na esquina, eu falei, gente, vamos mais um pouquinho? Vamos mais um pouquinho? Eu só sei que a gente já tava numa outra avenida lá não sei aonde. Aí, de carro, vindo no sentido contrário, indo pra casa da minha avó, tinha uns tios meus no carro, parou e falou, onde é que vocês estão indo? O que vocês estão fazendo? Então, tipo assim, ali não foi uma influência boa. Porque, tipo, eu coloquei todo mundo em risco, entendeu? Atravessar a rua com, sei lá, a gente tava, acho que, uns 6 pessoas ali. Sim. De prima. E tudo pequeno. Então, foi um exercício de liderança que não teve uma intenção boa, né? Porque, de uma certa forma, foi risco maníaco, né? Então, ali foi um exemplo, assim, mais criança. Mas, provavelmente, adulta eu já tive outros, mas não me ocorre agora um exemplo mais recente. Entendi. Mas essa casuística é muito interessante, porque às vezes a gente pensa só em questão de liderança, né? Uma liderança maior, então você presidente de alguma coisa, coordenador de alguma coisa, mas a partir do momento em que você toma a frente de em algum momento, em algum contexto, né? E você acaba levando outras pessoas junto, que nem foi nesse caso, você já tem responsabilidade pelo grupo, né? Exato. Então já é um processo de liderança. Muito interessante essa casuística, bacana. E agora eu queria saber então, você já comentou um pouco sobre a questão do voluntariado dentro da Conscienciologia. Queria saber um pouco mais sobre como que o voluntariado contribuiu para a qualificação da sua liderança e para o desenvolvimento dessa liderança. Então, eu vou seguir um pouquinho na cronologia, né? Eu comentei da época que eu entrei no Greenvex, no voluntariado, no IPC lá em Natal. Depois disso, eu e a minha família, nós mudamos de cidade e eu tive a oportunidade de também exercer a liderança durante um tempo, quando a gente morou na cidade do Rio de Janeiro e depois vindo para Foz do Iguaçu. Então, ali, quando a gente morou no Rio de Janeiro, eu morei aproximadamente um ano, eu estava ali pelos 18, entre 18 e 19 anos, e naquela ocasião eu tive a oportunidade de voluntariar na sede mundial do Instituto, né, do IPC. Chegando ali, em qualquer instituição que você vá, vai ser assim. Vai ter mais trabalho do que gente para fazer. Então, chegou ali, pessoal novo e tudo, aí vem cá, vamos, né, o que você pode ajudar? Aí já apresenta um cardápio de oportunidades e daí você tem que dizer não para vários, né? Porque o que não falta é oportunidade. E ali, eu tive a oportunidade de voluntariar como a voluntária, assim, de referência, né, de uma área chamada Estratégias Promocionais do Campus IPC. E também que o IPC na época começou com um campus em Saquarema. Hoje, né, 2022, o IPC também está com um campus em andamento, né, inclusive lançou a pedra fundamental esse ano, aqui em Foz do Iguaçu. Então eu voluntariei por um tempo lá e também tive a oportunidade de trabalhar na coordenação executiva do SCP-2. O SCP-2, ele é um curso de campo do IPC, onde você, depois de fazer o curso básico de Conscienciologia, né, que pode ser o que hoje é o CIP, né, o curso integrado de Projeciologia, ou o CPC, o curso de Projeciologia e Conscienciologia, talvez haja outros requisitos que eu desconheço, porque já estou afastada um tempo. Você faz esses cursos básicos, aí faz o SCP-1, que é o Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1, onde você faz um aprofundamento na conscienciometria, para depois você entrar no SCP-2. Então, ali, eu fui convidada para entrar na coordenação executiva. Então, o que significava isso na prática? Fazer telemarketing para formar a turma. Aí, formando a turma do SCP-2, trabalhar na organização, separar materiais, comprar determinadas necessidades que fossem, né? E também tive a oportunidade de trabalhar no campo do SCP-2, na equipe de monitoria, né? Que, para quem ainda não fez, sugiro que faça, é muito bacana, muito importante. Você tem a oportunidade de, por exemplo, trabalhar na parte de anotação de campo, ou de você pegar o aluno do colchonete para receber o atendimento
ali da energização durante o ECP2, então também tive a oportunidade disso. E ali foram outras expressões de liderança, né? Porque foi a partir daí que eu vim a Foz do Iguaçu, participei de uma semana da Invex, a primeira semana da Invex em 2003, inclusive a semana da Invex ano que vem faz 20 anos, né? Mesmo. Então vamos participar aí do Congresso de Inversão Existencial, pessoal. Eu estarei presente. Eu também. E daí foi nessa semana da Invex onde a gente se reencontrou com vários colegas de Greenvex de tudo que é lugar. Tinha gente de Portugal, tinha gente de Madrid, tinha gente dos Estados Unidos, do Brasil, de todas as regiões. E foi num desses encontros e reencontros, né? Em que logo adiante a Sinvex ela entrou num processo de institucionalização. Antes a Sinvex era um departamento do IPC. E nesse processo de institucionalização, eu fui convidada para entrar dentro do colegiado executivo da Sinvex numa coordenação diária, que foi a coordenação de vendas. Então, ali também foi uma outra oportunidade que eu tive de expressar a liderança, agora já de uma maneira um pouco mais ampla, né? Antes era uma coordenação do atendimento, né? Uma coordenação de telemarketing, uma coordenação de formação de turma de ECP2, agora era uma coordenação de instituição conscienciocêntrica junto com outros colegas. Sim. Né? Então já foi um passo a mais. E dentro da própria Sinvex, o passo a mais além disso foi quando eu tive a oportunidade de, durante 4 anos, né, também ficar na coordenação geral da Sinvex. Então foi uma outra oportunidade, onde a gente naquela época coordenou o ECP3, né, que a gente fez o ECP3 em 2013. Se não foi o primeiro, foi o segundo maior ECP3 da história da Conscienciologia, e que gerou recursos para a gente poder ampliar a sede da Sinvex no campus de Invexologia, que é onde a gente está aqui, né, nesse momento. Então foram todas as oportunidades, né, além da própria questão da docência, que já é uma oportunidade de liderança, né, em sala de aula. Com certeza. Tanto no IPC, que eu tive a vivência, quanto dentro da própria Sinvex. Então, são outros exemplos, né? Muito bom. É uma casuística muito rica, realmente, né? De grandes efeitos muito importantes, evolutivamente falando, né? Que repercutiram positivamente em toda a comunidade conscienciológica, né? E, com certeza, auxiliaram muitas consciências, né? Não só de consciências intrafísicas, mas consciências extrafísicas, né? Na evolução pessoal. Muito bacana. Então, eu gostaria de saber, já entrando na reta final do nosso programa, qual dica você daria para o jovem que está assistindo a gente e que quer desenvolver a liderança precoce, mais cedo na vida dele? Olha, primeira coisa, se você não é voluntário de alguma instituição conscienciocêntrica, se torne voluntário, né? Se você puder se tornar voluntário da Sinvex, é melhor. Já fazendo um merchandising. Por quê? Dentro da Sinvex, você vai ter a oportunidade de participar do grupo de pesquisa de inversão existencial, que é o Greenvex, e também vai ter a oportunidade de crescer junto com outros voluntários da sua própria faixa etária, de voluntários de faixa etária anterior à sua, faixas etárias posteriores à sua, e você ter no dia a dia, na prática, outras pessoas aplicando a técnica da Invex no mesmo ambiente que você, e isso vai te dar insights, vai fazer com que você consiga trocar experiências, vai fazer com que você consiga ter o holopensene, né, da outra pessoa te ajudando nesse processo de aceleração evolutiva. E também você vai aprender do ponto de vista prático mesmo, assim, da vida, né? Então, por exemplo, aqui, pra gente estar aqui nesse ambiente hoje, nesse estúdio, tem todo um setup técnico para fazer, né? Tem a questão das câmeras, tem a iluminação, né? Tem o programa de gravação, aí depois tem a edição. Então, tudo isso são oportunidades que você vai aprendendo e que, inclusive, você desenvolve habilidades para você entrar no mercado de trabalho, né? Então, isso também faz um processo de aceleração e de, digamos assim, otimização, né? Da vida humana. Então, é isso. Eu diria assim, para você ingressar no voluntariado, se possível, na Sinvex. Mas se não for possível na Sinvex, seja pelo motivo que for, não tem problema. Né? Na Conscienciologia tem várias outras instituições conscienciocêntricas.
Uma instituição conscienciocêntrica que tem uma grande capilaridade, que é a mais antiga, é o IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que tem centros educacionais em vários lugares no Brasil. E, além do IPC, temos várias outras ICs. No total, nós somos hoje, se eu não me engano, em 25 instituições conscienciocêntricas, né? Então, para saber de todas, você pode entrar no site da Unicim, que é a União Internacional das Instituições Conscienciocêntricas, e dar uma olhadinha ali no site da Unicim e ver qual que é a mais próxima de você, ou de repente aqui te chama atenção, né? Que gera alguma repercussão energética, alguma identificação, que de repente você tem até uma projeção, né? Alguma coisa assim para fazer conexão, entendeu? Então é isso, ingressar no voluntariado. Ah, muito bom. Ótima dica. Tem mais algum tópico que você acha que seria bom a gente comentar, que a gente não abordou aqui? Além do voluntariado, é falar da docência. Né? Acho que só para a gente fechar o raciocínio, né? Assim, eu diria que além do voluntariado, você também se tornar docente. Porque para você estar numa sala de aula e falar sobre determinado tópico, né, determinado assunto, primeiro que você vai ter que estudar. Isso vai te ajudar a ampliar a sua cognição, vai ajudar você a recuperar unidade de lucidez, que é o que nós chamamos de CONS, né, dentro da conscienciologia. Vai ajudar você a desenvolver a comunicabilidade, caso você não tenha essa habilidade desenvolvida. O próprio parapsiquismo, quando você vai estar ali dentro do ambiente trabalhando as energias, né, montando um campo bioenergético. E vai fazer com que você interaja com outras pessoas. Sim. Então, isso, do ponto de vista assim, de programação existencial, amplifica as chances de você encontrar as pessoas que você deveria, já com um compromisso assumido no curso intermissivo, resgatar, se reconciliar, né, se reencontrar para fazer algum projeto maior do ponto de vista proexológico. Então, eu diria isso, né, com um fechamento de também se tornar docente de conscienciologia, né, em qualquer instituição conscienciocêntrica, mas também seria interessante dentro da Sinvexis. Por quê? Quando a gente fala da docência invexológica, a gente fala de você associar o exercício da precocidade, né, de você precocemente atingir ali um desenvolvimento maior da intelectualidade, da cognição. E quando você foca nessa questão do autodidatismo, que é um dos pilares, né, uma das condições assim fundamentais para a potencialização da Invex pessoal, você também pode aumentar o rapport, né, a conexão com os amparadores. Então, isso também que é um outro pilar dentro da Invex, né? Então, o autodidatismo, né, a intelectualidade, junto com a conexão com os amparadores. Então, isso vai te dar um impulso maior, né? Então, eu diria também da docência invexológica por isso, para otimizar o processo da Invex pessoal e também, né, de você encontrar outros colegas de curso intermissivo mais rápido, né? Servir de senha, né, para quem está chegando. Sim, fundamental. Ah, muito bom. Muito bem, pessoal. Então a gente chegou ao final de mais um Teática Inversiva. Lais, agradeço muito pela sua presença. Foi um debate muito bom, bate-papo muito gostoso sobre liderança, que é um tema fundamental para o inversor, buscar desde a juventude. Eu que agradeço, né? E agradeço também o pessoal que está assistindo, né? E isso aí, gente. Show de bola. Então, pessoal, não esqueça de curtir o vídeo, né, se você gostou, se inscrever no canal para acompanhar os próximos Teáticas Inversivas, né? A gente já tem alguns outros Teática Inversiva no canal. Temos outros quadros também da Sinvex, então tem muito vídeo bom aí sobre inversão existencial. E também não esqueça de compartilhar com os amigos, né? É importante difundir esse tipo de conhecimento para possíveis pessoas, né, ou que já aplicam a inversão existencial terem acesso, ou pessoas que podem se afinizar com as ideias da inversão existencial. E também deixar os comentários, né, sugestões para a gente melhorar o quadro do Teática Inversiva, ou possíveis reflexões que tiveram durante essa entrevista, certo? E eu acho que é isso. Então a gente se vê no próximo Teática Inversiva. Tchau, tchau.